Bom, pessoal, esse daqui é um vídeo rapidinho de resumo desse módulo, tá? Deixei para vocês, então, esses slides, tem também o material de apoio, né? O texto, o questionário de presença, ele tem perguntas mais simples, tá? 3 alternativas, e já a prova, daí tem que pensar um pouquinho mais, tá? Lembrando daquela questão que eu sempre falo para vocês, né? Como eu imagino que vocês vão ter acesso ali ao material, inclusive o slide, ou fazer até pesquisa, né, na internet, então faz uma questão um pouquinho mais difícil mesmo, tá? Então, o que, que a gente viu, tá? Na aula da semana passada, a gente tinha visto a ideia da regionalização, a ideia da divisão do mundo entre países ricos e pobres, e a gente viu algumas questões ligadas ao empobrecimento, né, dessa camada sul. E aí, nesse módulo, a gente deu uma olhada, a gente retomou a ideia da regionalização e focando nesses países mais desenvolvidos, tá? Então, aqui foi a ideia da teoria dos mundos, lembrando que ela é uma forma de regionalização já ultrapassada desde a queda da União Soviética, né? Então, a ideia de primeiro mundo, países capitalistas, liberais, alinhados aos Estados Unidos. O segundo mundo, países alinhados à antiga União Soviética e de uma organização socialista. E o terceiro mundo seriam países subdesenvolvidos, em geral todos são capitalistas, tá? Mas eles são um capitalismo principalmente do tipo populismo que a gente viu no Brasil, né? Aquele estado de bem-estar social, onde o Estado tenta promover algum tipo de assistencialismo para a população, tá? Mas lembrando que essa forma de regionalização já caiu, tá? Nesse sentido, os países desenvolvidos são esses países alinhados aos Estados Unidos nessa ideia de um capitalismo do tipo liberal, tá? Por isso que às vezes a gente fala em país de primeiro mundo e tem a impressão que é o melhor, é o mais desenvolvido. Na verdade, é uma herança desse período da teoria dos mundos, tá? Então, a gente viu aqui, eu já comentei para vocês, que ela é uma forma de regionalização já ultrapassada, que a divisão atual, vamos dizer assim, seria a ideia de dividir o globo em duas porções, né, que seria o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, tá? Essa seria a forma conforme a gente vê no mapa aqui. Claro que a maioria dos países desenvolvidos estão nessa porção norte, mas nem todos, tá? Por exemplo, depois do desmembramento da União Soviética, a Rússia passou por um processo de capitalização e passa a se desenvolver, assim como a Alemanha, né, que é a parte socialista dela. Tá? E outra questão interessante que é o caso da Austrália, né, que ela está na porção sul do hemisfério, mas ele pertence ao norte desenvolvido, tá? E ali a porção vermelha seria esse sul subdesenvolvido, né? Ele está abaixo dessa ideia de desenvolvimento. No entanto, vocês vão ver que tem países que estão na porção do hemisfério norte, mas pertence a esse sul desenvolvido, tá? Subdesenvolvido. Essa é a ideia da atual divisão mundial, tá? Nessa divisão, nessa primeira aqui, ó, da teoria dos mundos, que tinha aquela ideia do socialismo, né? Ele permanece, ainda existe países de organização socialista, mas a gente não usa mais esses termos esses antigos termos da Guerra Fria, né? Apesar de ainda ser um país socialista. Então, o termo ideal seria um país capitalista, tá? Seria a ideia de economia de mercado. Isso por quê?
porque vão ter países capitalistas um pouco mais liberais, um pouco mais assistencialistas, que é o caso do Brasil, né, ou mais liberais, como é o caso dos Estados Unidos, né, paga tudo, tá? Então, são economias de mercado, onde há o predomínio da iniciativa privada na economia. Tá? E essa é a principal ideia da economia de mercado. Existem as empresas públicas ou estatais, né, na economia, porém ela é em menor número. Por quê? Porque para que o próprio sistema econômico, ele por si próprio dite as regras, o ritmo do comércio. Então, numa economia de mercado, a maioria das empresas são todas privadas, tá? Essa é a principal ideia. Independente se ela for de um capitalismo mais liberal ou menos liberal, tá? Já aquelas antigas, aqueles antigos países socialistas, o termo seria melhor, né? Seria a ideia de uma economia planificada, tá? Que já tinha essa ideia do plano, tá? De um plano que a gente já viu, que é a ideia de um plano quinquenal, que era no caso da União Soviética, tá? Mas numa principal característica em oposição à economia de mercado, a economia planificada tem o predomínio da empresa pública, da empresa estatal, tá? O Estado, ele controla a economia, tá? E a segunda coisa interessante dessa forma de organização social é que como o governo, né, o país, ele controla a economia, ele também controla o valor do salário da mão de obra. Então, todos vão receber um salário suficiente para a sua sobrevivência. E eu não estou querendo dizer que seria um salário confortável, tá? Muitos casos vão ser um salário que mal dá para comprar comida, tá? Inclusive com distribuição de alimentos para poder complementar a renda, tá? Essas seriam as principais características dessa economia planificada. E vão ter algumas variações, como o caso chinês, que a gente comentou, né? Que o caso chinês ele é uma economia, é um socialismo de mercado, seria o termo mais apropriado, porque ele é uma economia socialista interna, mas quando ele se comunica com o mundo externo, ele se comporta como uma potência capitalista, tá? Vende para quem paga mais, etc. e tal. Agora a economia é planificada, ela é toda padronizada e ela tem esses planos seja de 5 anos, 10 anos, né? Aonde tu planeja o desenvolvimento e planeja até onde quer chegar. É uma visão de mundo completamente diferente se pensar no mundo capitalista, como o nosso, por exemplo. Né? Na verdade, muitas coisas acabam sendo totalmente inesperadas, né? Como o caso das crises econômicas. Bom, independente seja uma economia de mercado, uma economia planificada, o que vai ditar o ritmo econômico foi a ideia da industrialização, que a gente também já tinha dado uma olhada, tá? Quanto maior o desenvolvimento industrial, maior vai ser o desenvolvimento econômico dessas potências, tá? Nessa industrialização, a gente tem a classificação de 3 tipos de indústria, que é a indústria de base, bens intermediários e indústria de bens de consumo. A indústria de base é aquela que vai extrair algum produto da natureza. Ele extrai o produto, e quando a gente fala também, interessante, extração em escala industrial ou produção em escala industrial, significa tirar muita coisa de uma vez só, tá? Que é o caso das mineradoras, das madeireiras, das petrolíferas. Então, tu não vai lá e tira uma árvore, tu vai lá e tira uma floresta inteira. A mesma coisa como a foto que a gente está vendo aqui, né? O cara não vai lá garimpar o que está no fundo do rio, não. Ele vai cavocar
crateras imensas, isso tudo ação humana. Então, a indústria de base é aquela que tira, extrai o produto in natura, né, vamos dizer assim, para ser transformado em outra coisa. A gente então vai ter um segundo tipo, que é a indústria de bens intermediários. Então, a indústria de base extrai esse elemento da natureza, ela pode até transformar ela, vamos dizer assim, em grandes barras, vamos dizer assim, né, ou grandes lotes de madeira, mas ela vai servir de base para outra coisa, tá? Por exemplo, o ferro pode ser transformado em diversos tipos de ferro de acordo com a sua pureza, né, ou formato, ou ela pode, por exemplo, uma indústria de ferro transformar ela em várias placas ou misturar com outros metais e formar o alumínio, por exemplo, e vender essas placas para produção de carro, por exemplo, né? Ou de outros produtos que necessitem desse material. Então, essa segunda tipo de indústria é chamada de indústrias de bens intermediários, tá? Então, ela transforma essa matéria-prima em outro produto industrial, tá? Um outro exemplo que a gente pode dar do ferro é a transformação do ferro e de outros componentes no motor, por exemplo. Ou, por exemplo, transformar a madeira, né, extrair a celulose e transformá-la em papel. E aí o papel é transformado em outra coisa, em caderno, folha de ofício, em livros, coisa e tal. Então, na verdade, ela pega essa matéria-prima bruta e transforma num outro tipo de matéria-prima, né, que seria a base do produto, vamos dizer assim. E, por último, é a indústria de bens de consumo, que é aquela que vai produzir direto para o consumidor. Então, ela vai pegar aqueles produtos que a indústria de bem intermediário produziu para ela, né? Vai juntar e vai produzir o produto final. E aí a gente tem dois tipos, tá? A indústria de bens de consumo duráveis, né, como automóvel, o eletrodoméstico, computador, sei lá, né, aquele que tem um longo tempo de duração. E tem a indústria de bens de consumo não durável, desculpa, né, que é a produção de alimentos, de tecido, de roupa, né, a farmacêutica, são aqueles que têm o tempo de duração do produto ela é bem curto, tá? Aqui eu tinha comentado ali a questão da indústria do Brasil, mas para fins de resumo a gente vai passar um pouco batido. Então a gente tem 3 fases da Revolução Industrial. A gente tem aquela primeira fase, que eu até comentei lá quando a gente viu o módulo da história, né? Então tem a primeira fase de desenvolvimento industrial lá na Europa, na Europa não, desculpa, em específico na Inglaterra, né, por volta de 1760, 1780, tem as primeiras formações de indústria, e depois tem uma segunda revolução industrial a partir de 1850. Por que é importante a gente ter isso em mente? Essa segunda revolução industrial vai se estender por Bélgica, França, Estados Unidos, Japão, primeiro aqueles países ali da Europa, depois eles se estendem Estados Unidos e Japão. Por que é importante a gente ter isso frisado? Esses países que tiveram a primeira forma de revolução industrial, depois a segunda onda de revolução industrial, né, que é quando a Inglaterra expande, né, ou vende as tecnologias, por que é importante a gente saber? Porque esses países que se industrializaram primeiro saíram na frente no desenvolvimento econômico. Então, quando a gente vai olhar aquele mapa lá do norte desenvolvido e do sul subdesenvolvido, a gente consegue relacionar ele com essa evolução da industrialização. Qual é uma grande característica desses países subdesenvolvidos, né? É justamente uma industrialização tardia. Por exemplo, o Brasil, vocês viram lá na República Velha, né? Vocês viram comigo com a proclamação da República, quem é que fez? Foram os cafeicultores. Isso em 1889, isso se
foi até 1930. Então vocês imaginam, o mundo europeu já estava na segunda revolução industrial e o Brasil ainda estava insistindo em plantar café. Então a gente consegue enxergar e entender por que desse subdesenvolvimento do Sul, porque eles ainda, primeiro que a industrialização chegou tardiamente, né? Segundo, as elites estavam muito ligadas nessa ideia de produção da terra, né? Da agricultura. Então a gente consegue entender por que desse Sul subdesenvolvido. E essa história é muito parecida com a história do México, é muito parecida com a história da Argentina, tá? Com esse desenvolvimento, a gente viu o que era a ideia da Divisão Internacional do Trabalho, também chamado de DITES, tá? A gente tem 3 fases dessa DIT, tá? Dessa Divisão Internacional do Trabalho. A DIT nada mais é do que como o mundo se organiza para produzir e comprar esses produtos, esses bens manufaturados ou transformados, ou a extração de minérios, extração de matéria-prima ou transformação da matéria-prima, tá? Então a gente percebe, a gente comentou, né, que nenhum país consegue ser bom o suficiente em todas as áreas. Ele vai ser bom em uma área que vai de acordo com a geografia, com o clima, com as pessoas, né? Então ele acaba se especializando numa área, aquela área que ele é deficitária, ele acaba comprando de outros países. O problema que a gente observa nessas DITs é que ela está ligada diretamente com a ideia do país subdesenvolvido e desenvolvido, e que também está ligado com a ideia da industrialização tardia. Então, a primeira divisão internacional do trabalho foi aquela das grandes navegações, né, com o século XV, onde as colônias extraíam a matéria-prima e vendia para sua metrópole, extraíam metais preciosos e levavam para a metrópole, e esses países que eram colônias, eles acabaram ficando empobrecidos. A partir da Revolução Industrial, na segunda DIT, né, essas ex-colônias passam a ser esses países subdesenvolvidos, porque eles não passaram pelo processo de industrialização, né? Eles acabaram ficando para trás, né? E acabaram se especializando na produção agrícola, que era o que eles já faziam, né? Por exemplo, se a gente pegar o Brasil, de exemplo, o grande forte da exportação do Brasil não são produtos industrializados, produtos que é a base, por exemplo, de um computador ou de um automóvel. O grande forte de exportação do Brasil é a soja, né? Vem soja, se não me engano, se não me equivoco, em segundo lugar, vem a laranja, e vem outros produtos desse clima subtropical nosso, ou produtos tropicais nossos, né? O grande mote de exportação nosso está ainda muito ligado à produção agrícola. E aí tem a terceira DIT, né, que ele vai surgir ao longo do século XX, justamente com a revolução técnico-científica, né, com a questão da internet, de programas. E aí a gente vê de novo, né, esses países que ficaram para trás no processo de industrialização, eles até se industrializaram, como, por exemplo, o Brasil. Ele tem uma indústria própria, uma indústria, inclusive, de informática, mas aqueles programas ou aqueles produtos que são o top, a ponta de linha, né, o máximo de desenvolvimento na informática, na internet, o Brasil sempre fica para trás. Ele sempre precisa o quê? Comprar de outros países. Então, essa é a ideia dessas 3 formas de divisão internacional do trabalho. Aqui é aquele esquema que a gente diz, né, que foi isso que eu coloquei para vocês. E aí a gente vem com o conceito de globalização, né, que está intimamente ligado com a ideia do desenvolvimento industrial e com a divisão internacional do trabalho. A principal ideia da globalização é a ideia de que
o mundo está cada vez mais interligado e interdependente, principalmente depois do advento da internet. Então, cada vez mais a gente sente que o tempo e a distância entre as pessoas diminuem. Frequentemente nós sabemos informações do que está ocorrendo lá nos Estados Unidos, um terremoto que aconteceu no Japão, um tsunami que aconteceu na Indonésia, e a gente está a milhares de quilômetros de distância, mas a gente sabe do que está acontecendo. Então, essa intensidade das relações socioespaciais, como diz o texto, em escala mundial, é o que caracteriza a ideia da globalização. Mas essa globalização, como a gente viu, ela não tem só efeitos positivos, ela também vai ter alguns outros efeitos, tá? Bom, primeiro a ideia do aspecto positivo, a gente já deu uma olhada, essa ideia de constante informação, de compartilhamento de informações, de diminuição do tempo, inclusive de partilhar as descobertas científicas, como, por exemplo, a gente está vendo agora aí a campanha de vacinação da Covid, né? Imagina uma vacina desenvolvida na China ou na Inglaterra e quase ao mesmo tempo que está sendo aplicado lá a vacina, já está chegando a vacina no Brasil quase que ao mesmo tempo, ou as descobertas de como fazer, como tratar a doença, né, acabam chegando de uma maneira muito rápida. Essa é a principal ideia do aspecto positivo. O aspecto negativo dessa globalização é justamente diminuir as diferenças culturais, por culpa, claro, do capitalismo, né? A gente viu, eu coloquei ali de exemplo para vocês, a gente vê Coca-Cola, um negócio produzido lá nos Estados Unidos, que acaba sendo distribuído para o mundo inteiro, todo mundo gosta, acha bacana, e entende-se que cada vez menos alguns aspectos culturais regionais próprios acabam ficando de fora ou desaparecendo. A questão do fast food, né, comida rápida, McDonald's, Burger King, ou de qualquer outro, Bob's, qualquer outra rede grande, né, que vocês imaginarem, acaba passando por cima ou acaba suprimindo, primeiro, o comércio local, né, os pequenos comerciantes, e segundo, a própria cultura local. A gente pode estender isso também, por exemplo, à produção de filmes. A gente acha que o único tipo de filme que existe ou que é bom é aquele que é produzido nos Estados Unidos, e muitas vezes não dá valor para a produção de cinema do Brasil, produção nacional. A gente pode botar isso a questão de música, a gente não valorizar a própria música, achar que o único tipo de música bom é aquela dos Estados Unidos ou americana, e muitas vezes tu tá escutando, tu nem sabe o que quer dizer aquela letra, mas para ti aquela é a melhor música do mundo. Então esses são alguns aspectos negativos da questão da globalização. E, por fim, né, esses efeitos da globalização, né, bom, primeiro, a questão de uma organização internacional em redes, isso está cada vez mais evidente que a gente viu, né, a ideia de rede é a ideia da internet, principalmente, né, cada vez mais o mundo se organiza e é dependente cada vez mais dessa rede mundial de computadores, tá? A segunda expressão, grande efeito da globalização é o surgimento de empresas multinacionais, né, ou transnacionais, que são aquelas que não têm mais uma nacionalidade específica. Ela está presente em quase todos os países, o único interesse dela é o lucro, né? E muitas vezes desprezando as particularidades locais, né, e etc. Uma das grandes empresas, por exemplo, Carrefour, né, Walmart também, né,
Então, assim, ela meio que perde essa nacionalidade e, claro, o único objetivo é essa expansão em nome do lucro. Tá? A tendência de cada vez mais ter a formação de acordos regionais e formação de blocos econômicos, por exemplo, o Mercosul, né, essa diminuição assim da rigidez das fronteiras. E claro, né, eu acho que o principal o efeito também dessa globalização é a consolidação do sistema capitalista, principalmente, né? Num sistema socialista teria pouco sentido a ideia da globalização, né? Porque o sistema socialista ou uma economia planificada, ela vai estar muito mais voltada para os seus interesses, para uma economia interna e menos com o que está acontecendo no país vizinho. Tá certo, pessoal. Então, esse era um vídeo de resumo. Vocês sabem que eu me estendo. E eu espero que eu tenha contribuído alguma coisa para vocês. Desejo aí um bom estudo para vocês e desejo aí uma boa avaliação.